Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais um domingo, mais uma aula, mais um maná. Nós estamos aqui nos alimentando e temos certeza que vocês também estão. Porque falar de plano da salvação é melhor do que falar de prosperidade na terra, tá? Porque as coisas da terra são efêmeras, são passageiras, mas as coisas eternas, as coisas de Deus são eternas. E hoje nós vamos continuar falando sobre o plano da salvação, os 5 pilares do plano, do processo que ocorre na nossa vida. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir ao Antônio para nos dirigir a Deus em oração e darmos início a esta aula. A paz de Cristo, meus irmãos, com muita satisfação que a gente está aqui nessa manhã de domingo, trazendo mais um estudo para a escola dominical, que isso possa edificar a sua vida. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, colocamos diante de Ti, Senhor, esses momentos que aqui estaremos falando, ó Deus, da Tua adoção para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, que esse estudo venha trazer fortalecimento espiritual aos nossos irmãos, que nós possamos, ó Deus, crescer na fé, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já falamos sobre o primeiro pilar, que é a conversão, falamos sobre regeneração, falamos sobre justificação, e agora nós vamos falar sobre adoção, e eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículos 14 e versículo 15, que diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos filhos adotados, fomos adotados através do sacrifício de Jesus. Quando Deus disse para Eva que através do seu descendente, o seu descendente pisaria na cabeça da serpente, aquele descendente era Cristo Jesus, e através de Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Gostaria de pedir ao Vitor para fazer um apanhado das outras aulas, para que quem está nos ouvindo pela primeira vez não fique perdido. Se você está chegando só hoje, você está um pouco atrasado, mas nós vamos te situar nesse momento. Depois você assiste a aula do domingo retrasado, a aula do domingo passado, para você entender 100% do que nós compartilhando, para você entender por completo o que nós vamos continuar falando hoje. Então, nós falamos sobre conversão, que é uma escolha pessoal, é uma decisão pessoal
movida pelo Espírito Santo, uma mudança radical na vida, com aversão ao pecado, se dirigindo para Cristo. Nós falamos depois foi sobre regeneração. Quando a gente se afasta do pecado, existem algumas lacunas que vão ficando e vão sendo regeneradas pelo DNA do Senhor. Cristo vai colocando mais dele dentro de nós, regenerando nossas células espirituais, colocando as células dele, o DNA genuíno de Cristo. E falamos sobre justificação, que é o bater do martelo, uma sentença judicial assinada com o sangue de Cristo, dizendo que você deve ser considerado e tratado como justo, sem pecado algum, porque o seu pecado ele pegou e jogou no mar do esquecimento. Amém. Ou seja, você é justificado pela fé em Cristo Jesus. É crer. Você acreditou, isso é o suficiente. Enquanto a justificação é o cancelamento do julgamento contra nós, na adoção somos restaurados a uma posição favorável em relação a Deus. A paternidade divina perdida lá no Éden nos foi devolvida. Aí eu gostaria de ler aqui João capítulo 1 versículo 12, que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Já viu que não é todo mundo que é filho não, né? Já viu que não é todo mundo que é filho não. Para ser filho tem que aceitar a Jesus. Só através de Jesus é que temos a adoção como filhos. Gálatas 4 e 5 diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então quer dizer, Antônio, que quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, nós damos o passo da conversão, ali já está acontecendo também esse espírito de adoção? É interessante que eu vou ler aqui em Romanos 8, vai dizer sobre justamente toda a criação e sobre a expectativa que nós temos. Fala sobre isso. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, em letra maiúscula, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Que esse versículo fala justamente sobre toda a criação, fala sobre o universo criado por Deus, que espera, na expectativa dessa redenção. E nós somos filhos por adoção, esperamos justamente essa redenção, mas alcançamos essa adoção justamente pelo sacrifício de Cristo. E é interessante que os dois versículos vão nos mostrar que essa obra vai estar completa quando teremos o nosso corpo glorificado, tal como Jesus é. Ele é a primogenitura desse corpo glorificado, e depois nós. Então é interessante que temos esse presente de ter também esse corpo glorificado quando a igreja for arrebatada. Amém? Então recapitulando, Vitor, a adoção a gente já recebeu. Sim. Ela começa lá naquele... mostrando que nós somos agora, temos a natureza divina quando a gente é arrebatado. Amém. Mas enquanto a gente não é arrebatado, você já foi adotado? Nós recebemos essa herança de adoção por direito. Então já somos adotados. Já somos adotados. Nós Isso já somos tem que ficar claro. Considerado filhos de Deus. Eu já sou filho, você já é filho. Já somos filhos. Eu queria até pegar uma referência pelo contexto histórico, e Paulo usou essa referência de adoção dentro de Roma, que em Roma
tinha um costume, uma tradição que era chamada de dias lústricos, que era o seguinte: um filho, um homem, né, ele ficava 9 dias sem receber um nome. Depois de 9 dias, a mãe trazia essa criança, colocava na presença do pai, e o pai decidia ali se ele queria ou não ficar com o filho. Ele tinha a opção de rejeitar o filho. Meu Deus. E quando essa criança não era abraçada pelo pai, ela era rejeitada pelo pai por diversos motivos, qualquer outro cidadão poderia adotar essa criança. Então, essa adoção passa, quando a pessoa escolhe e adota esta criança, ela passa a ter os mesmos direitos do filho, como a gente fala, não é genético, é o filho biológico. Então, essa adoção, para você ver que é uma coisa tão séria, a gente brinca às vezes com o irmão, né? Quando a gente quer ficar de brincadeira, brigando, fala assim: você só pode ser adotado, porque no nosso entendimento a adoção não é uma coisa boa, mas pelo contrário, porque Paulo se refere dessa forma, porque na lei o filho biológico ele pode ser rejeitado, o filho adotivo não, ele não pode revogar essa adoção. Se ele adotou, ele tem que ir até o final. Ou seja, se você foi adotado por Cristo, ele não abre mão de você nunca. De maneira nenhuma. Historicamente, inclusive, vários imperadores que nós sabemos, imperadores romanos, que nós sabemos que é de geração a geração, né, é um trono herdado, vários imperadores são filhos adotados. Meu Deus. Então veja bem, por que nós somos adotados? Porque o único que é filho é Jesus. Jesus é o unigênito do Pai. E ele passa a ser primogênito depois que ele morre. Ele passa a ser o primeiro dentre muitos irmãos. Então, o único filho verdadeiro é Jesus. É o Filho de Deus. E nós somos adotados por quê? Porque nós viemos do pecado, que na verdade Adão também é filho de Deus. Quando você vai ler o livro de Mateus, você vê ali dizendo que Adão, é filho de Deus, mas ele pecou, e porque ele pecou, ele foi destituído. Nós que somos descendência de Adão, já nascemos sem essa filiação, por isso que nós somos adotados. Jesus é o primogênito e nós somos os irmãos de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Agora, por escolha, né? É bom entender. Ele escolheu nos amar. A adoção, ela é uma escolha, e foi o que Cristo fez. Eu escolho te amar. Meu Deus, que Jesus também poderia falar assim: ele fica como unigênito e acabou. Mas não, é verdade que Deus não criou o homem porque estava brincando, né? Ele não brincou de boneco. Ele, quando criou o homem, ele criou para não perder. É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Bom, existe diferença entre criatura de Deus e filhos de Deus. Até um ateu é criatura de Deus, mas filhos somente quem recebe e reconhece Jesus como mediador dessa nova aliança, e por ele são justificados e regenerados. A adoção altera nossa situação legal, tornamos-nos filhos de Deus, reavemos a paternidade perdida no Éden. E para não ficar só nas minhas palavras, aqui em Romanos 8, do 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Cristo sofremos, também com Cristo seremos glorificados. Gente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso: paternidade, adoção, herança, co-herdeiros. Olha o direito que nós temos só porque a gente aceita Jesus. Quando nós
tomamos essa decisão de seguir a Cristo, né? Esse processo da conversão, nós reconhecemos Ele como Pai e Ele passa a nos reconhecer como filhos, e não como criaturas, né? E a partir desse momento nós temos todos os direitos de filhos. Então, todas as promessas que estão na Bíblia, todas as promessas que estão na palavra, e aí mais uma vez a gente fala que não são essas promessas de carro, casa, teoria de prosperidade, teoria triunfalista, não, nós estamos falando de direito de poder estar com o Pai, ter tudo que Ele tem. E ter tudo o que Ele tem. Então a adoção nos dá direito a isso, inclusive a um dia governar com Ele, assentar no trono com Ele, morar na casa dele, ser reconhecido como filho de Deus, é fazer parte da árvore genealógica de Cristo. E aí é como a gente começou a falar na semana passada, a gente já não tem mais conversa. O patamar é além daquele do Flamengo, não é mais outro patamar, é um outro patamar muito mais acima. Passa um pouco além disso, porque nós começamos aí a falar de coisas celestiais. Sai totalmente do âmbito terreno, porque as promessas de Deus, a herança que o Senhor tem para nós, são totalmente celestiais. Antônio, quer falar alguma coisa sobre herdeiro, co-herdeiro, adoção, paternidade? Acrescentar o que o Vitor está falando é justamente isso. A gente não tem, às vezes, a dimensão, a ideia do que é ser herdeiro com o Pai, ser irmão de Cristo. Cristo chega até a dizer para os apóstolos que eles nós não são servos, né? Mas são tratados como amigos. Então, você trata um amigo quando você é muito irmão dele. Então, é justamente isso. E governar na eternidade, porque seremos tratados e seremos príncipes. Olha só, estaremos sentados à mesa, não mais agora como a gente faz no simbolismo da ceia, mas estar justamente com Ele, à direita com Cristo, na eternidade. Então, a gente não tem, às vezes, a noção desse dimensionamento que Deus já nos colocou como herdeiros e como filhos adotivos, ainda que eu não merecesse. Ele me escolheu para ser filho. Isso é maravilhoso. Gente, vale a pena pagar o preço da obediência. Meu Deus. O que está preparado para nós, nenhum olho viu. Nenhum ouvido ouviu, jamais penetrou no entendimento de qualquer ser humano ou de qualquer criatura o que Ele está preparando para nós. Não é uma herança de um paizinho qualquer. O próprio Jesus disse: se o filho de vocês pedirem pão, se os filhos de vocês pedirem pão, vocês não vão dar pedra. Você imagina o Pai Celestial. Muitas pessoas não têm noção de paternidade. Muitos filhos foram abandonados pelos seus pais. Não tome o seu pai como modelo de paternidade, porque a paternidade de Deus vai além. Ele é capaz de nos colocar assentados no trono com Cristo. Quando a gente vai para as igrejas da Ásia, lá em Apocalipse 2 e 3, nós vamos ver as promessas que são feitas para os que vencerem, para os filhos, para os herdeiros, para os co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. 1 João 3,1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quando Deus, através de Jesus, traz qualquer metáfora, parábola, para falar de paternidade, a gente vê o comportamento do pai. Aquele filho pródigo era merecedor de alguma coisa? Sabe falar alguma coisa sobre aquela paternidade, Vitor? Ali do filho pródigo é uma prova de que mesmo o filho rejeitando o pai, isso é paternidade. E o pai não rejeita. O pai nunca, apesar de ele ter esse direito,
ele não rejeita. O filho já tinha requeriu tudo que ele tinha para requerir e foi embora. Ou seja, o papel da paternidade daquele pai já tinha sido cumprido, mas ele abre mão disso tudo porque é meu filho. Hoje nós perdemos muito o sentido das palavras, né? As palavras são banalizadas, não tem peso. Há muitos anos atrás, o aperto de mão com verbalizar tinha um peso que hoje não tem. Você precisa ir num cartório e fazer um documento para registrar. Então, hoje a gente ama um hambúrguer, a gente adora uma comida, a gente ama uma cor. E o amor, quando a gente fala de amor de Cristo, nós falamos isso em algumas aulas atrás, é totalmente diferente, tem um peso que não se perde, que não é vulgarizado. E essa paternidade que ele traz para a gente, ela é tão grande que nós podemos sentir isso. Esse amor que ele teve, de no momento mais delicado da vida de Cristo na terra, que foi o momento da crucificação, ele precisou virar o rosto. É como se ele estivesse rejeitando aquele momento para que carregado de pecado ali, a gente pudesse adquirir esse direito. Através disso a gente pode falar: Abba Pai, Paizinho querido, intimidade, relacionamento, adquirir esses direitos, como a senhora lembrou das aulas anteriores, Apocalipse, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, olha, eu lhe darei autoridade sobre as nações. É a mesma autoridade de Cristo. Exatamente. Para pensar, nós temos os mesmos direitos. Quer falar, Antônio, sobre isso mais uma vez? Falar sobre o filho pródigo é interessante, que a gente precisa ter esse sentimento em nós de gratidão, porque eu não merecia ser tratado como filho. E ele sabia que não merecia, né? Exatamente. Né? Mas mesmo assim morreu por mim, morreu por você, né? Para que a gente tenhamos esse sentimento de gratidão, de ser chamado não mais criatura, mas filho por adoção. O filho foi embora, levou tudo, e tem um ditado aí que diz que quem ama deixa ir, né? Quem ama deixa ir. E principalmente esse Pai Celeste que sabe até onde vai e a hora que vai voltar, porque ele permaneceu na soleira da porta, esperando o filho voltar. E quando o filho voltou, não teve uma cobrança, porque o que a gente faz é: menino, não é assim que a gente faz? O filho apronta, a gente fica invocado, fica com raiva. Eu não vejo um momento aquele pai dizer assim: olha, agora você vai ficar de castigo. Não botou de castigo. O pai esperou na soleira da porta, o filho voltou todo lascado, e o pai vai, coloca um anel no dedo, coloca uma sandália no pé, coloca um manto, e ainda manda matar um animal e fazer festa. Só fazer só para somar um pouquinho, lá em Efésios 2, 19 e 22, diz assim: por que nós foi nos dado o direito à adoção? Para que nós tenhamos a cidadania. Olha que coisa forte, a ter esse direito de cidadão. Assim, como está escrito lá, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então Jesus trabalhando em mim para que eu seja justamente me dando essa possibilidade de ser filho adotivo, me dando a cidadania do céu. Olha que coisa. Porque no céu só pode morar quem foi feito para morar, para viver lá. Cidadão. Tem que adquirir só esse direito. cidadão do céu. Exatamente. É um direito adquirido. É o green card, né? Que a gente É o brinca. green card, E essa passagem do filho pródigo retrata bem o que nós estamos falando, porque você vê como se todo o plano da salvação sendo executado. Quando a gente já leu que todos fomos destituídos da glória, você vê aquele filho
num determinado momento ele falou: quero tudo que é meu e eu quero ir embora. Ele perdeu o direito. E quando ele volta, a simbologia de que ele readquiriu esse direito não foi: tudo bem, vamos lá para dentro, vamos lá, você é meu filho. Não, peraí, aqui, traz roupa nova. E anel significa autoridade. Sandália. O anel, a Santificação. sandália, ou seja, vou te dar tudo que você tem direito, tudo de novo. Porque se você voltou, eu te recebo Arrependimento, como né? filho novamente. Eu não Que, vou na te receber verdade, como um servo. Que na verdade ele nunca deixou de ser filho. Nunca deixou. Ele era um filho rebelde, Ele rejeitou, mas ele rejeitou, mas o pai nunca rejeitou. Ele requereu os direitos de herança antes do tempo. Antes do tempo. Tipo, não, o Senhor morreu para mim, acabou. Não tenho mais esse pai. E depois o pai o recebe e ele recebeu a roupa novamente, as vestes, a sandália, o anel, que quer dizer autoridade. É como se hoje, nos dias de hoje, o pai desse de novo a chave de casa. Agora você tem a autoridade e a autonomia dentro desse lar. Mas você como vê filho. que ele só recebeu tudo isso de volta porque o filho voltou arrependido. Fez confissão. Tudo aquilo que a gente está abandonou. falando. Ele fez a parte dele. Lembra? Conversão. Impulsionado pelo Espírito, mas ele teve que dar meia volta e tomar uma decisão pessoal. Porque ele poderia fazer qualquer coisa. Ele já estava lá largado com os porcos. Ele poderia, de repente, por vergonha: não vou voltar para a casa do meu pai. Vou para qualquer outro lugar. Entendeu? Vou viver me envergonhado, né? envergonhado. Não. Ele tomou uma decisão pessoal impulsionada. Assim, vou decidir voltar à casa do meu pai, porque ele sabia que lá ia ter uma condição melhor, e condição totalmente dele. E aí vem a regeneração, vem a justificação. Toma, meu filho, o anel. E interessante, Vitor, que ele falou assim: vou para a terra e serei tratado como um servo do meu pai. Não sou digno. Não, entende isso, vou ser servo. Mas interessante que Deus, o pai vai lá e o traz de novo a reconciliar e dizer que não, ele era filho. Porque E a isso Bíblia faz fala, parte, né? a Bíblia fala que Cristo reconciliou-nos com Deus. A vinda de Cristo moveu o universo, o mundo espiritual. Ele nos reconciliou com Deus. Nós estávamos separados, destituídos, né? E uma coisa, Vitor, que eu queria inclusive que você falasse. Então quer dizer que os filhos têm direitos que a criatura não tem. Por exemplo, Exatamente. Nós estávamos lendo aqui na nossa apostila aquilo que aconteceu lá na Casa Branca. Sim, uma coisa Uma muito criança, gente, preste atenção. Ilustra legal, né? Tem até a foto aqui, Ilustra muito bem. uma criança brincando na sala oval, na Casa Branca, e entrando debaixo do sofá, puxando o tapete. Deixa eu só fazer uma explicação. A sala oval, a gente pode considerar ela aqui na Terra o lugar mais importante do mundo. Só entra ali o presidente e algumas pessoas e olhe lá. Exatamente. Então nós estamos falando aqui do presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca e na sala oval, que só entra ali Convidados, né? convidados e gente ilustre. Quem é que está naquela sala? Uma criança brincando debaixo do sofá, mexendo no tapete, brincando para lá e para cá, correndo, mexendo. Aí alguém chega e diz assim: quem é que deixou essa criança aqui? Que falta de respeito. Ou seja, nenhuma criança tem direito de ficar na sala oval. Só que de repente descobriram que a criança que estava fazendo bagunça ali era a filha do presidente Barack Obama. Ou seja, qualquer outra criança não podia, mas a filha do Barack Obama podia. Então, Vitor, quer dizer que os filhos têm direitos que a criatura não tem? Exatamente, porque a criatura não herdou. Os filhos herdaram, a criatura não. Então, o que a gente falou Coisa linda. do filho pródigo, né?
realmente a paternidade sendo manifestada, porque embora ele tenha um pensamento de que, pelo menos como servo, o pai nunca olha o filho de outra forma. Então, o pai, o Senhor, ele olha para a gente, ele vê filhos, e a decisão de ser ou não filhos é pessoal. Então, existe, por incrível que pareça, ainda existem pessoas que querem ser criaturas. E quem é filho tem direitos que a criatura não tem. E aí a gente começa a caminhar por um lado que, se a gente for entrar, a gente vai entrar em outras situações, porque são direitos que é difícil de algumas pessoas entenderem que o filho, quem é filho de Deus, vou dar um exemplo, pandemia, coronavírus, tem gente desesperada, e a gente vê os filhos de Deus com a Bíblia debaixo do braço, vivendo, alegre, feliz, com muita dificuldade, passando pelos problemas, respeitando as leis, respeitando aquilo que está sendo pedido, mas não entra em neurose, não entra em desespero, né? Em desespero, em descompasso. Assim, ele vai saber quem é, vai saber que eu não vou falar o nome, mas eu vi uma pessoa lavar uma batata doce com sabão, uma batata doce que ele ia depois botar dentro da brasa, com caixa, com tudo, para depois só tirar. Né, Antônio? Não foi o Antônio, É um segredo que foi o Valente, não vou falar que foi o Valente. Porque mas a paranoia é tamanha. Se você deixar, exatamente. Já era. Aí você não percebe, você acaba não percebendo que essa onda está passando por você, e você fica, caramba, estou fazendo coisa que não tem lógica. E a gente vê que uma das maiores heranças que o filho pode ter é essa paz que tem entendimento, é a alegria, que a gente não precisa de um carnaval, a gente não precisa ver o Flamengo ganhar, ou quem não é flamenguista ver o Flamengo perder, a gente não precisa de se embebedar, a gente não precisa trair a esposa, a gente não precisa fazer nada disso, porque o pai nos basta, sabe? Quando a gente faz aqueles encontros em família, eu vou para a casa do meu pai, aí lá é meu pai, não é o pastor Sérgio, então lá a gente empurra ele na piscina, você vê ele brincando com os netos, aí empurra na piscina, aí belisca, aí conta uma piada. Existe uma intimidade entre o filho e o pai. E é o que a gente falou aqui dessa filha do Barack Obama ali na sala, por quê? Tem algo, agora imagina quem não é filho olhando aquilo e falando, poxa, né? Eu não criança faria, nem entra na sala oval. Eu fico imaginando, de repente, uma outra criança, por acaso seja ali, e a mãe assim, ó, não vai me fazer isso. Ela é filha dele. Você consegue entender isso? A dimensão, né? Meu Deus. É muito forte. Gente, então falamos sobre conversão, regeneração, justificação, adoção. São os processos do plano da salvação. Isso tudo acontece na nossa vida, nós herdamos tudo isso, somos filhos adotivos, porque o único filho, quando não é adotivo, é o quê? Biológico, é Jesus, e por causa de Jesus, nós nos tornamos adotados. Olha que coisa maravilhosa. Agora nós vamos para o quinto pilar, que é a santificação. A santificação é um processo contínuo na vida do crente. É a continuação do que foi iniciado na regeneração. A santificação mostra que os crentes devem viver em pureza, incontamináveis, separados do mundo. Enquanto a justificação é uma ocorrência instantânea no céu, a santificação é um processo que exige toda uma vida na terra para se completar. Embora não sejamos nós que nos santifiquemos, porque santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, mas é um processo que precisa ser permitido por nós. A santificação nada mais é do que separação. Enquanto a regeneração é nascer de novo, a santificação é separação.
Então, eu acho que o Vitor está com vontade de falar, né? Vitor, fala um pouquinho sobre santificação. Quer dizer, então, que a gente tem que abandonar as pessoas do mundo? Como é que é isso? Não. Tem que sair do mundo? Como é que Não. é isso? A santificação, você disse, é uma separação. Mas não é uma separação de que você esquece o mundo, porque nós vivemos nesse mundo. Senão tem que sair daqui, né? Senão tem que sair daqui. E se a gente entender santificação como separação, não vou falar mais com quem não é da igreja, a gente não ganha ninguém para Cristo. Então, a separação, eu vou colocar daquela forma que a gente geralmente fala, é você olhar um grupo de pessoas e você identificar, aquele ali é crente, porque não pratica as mesmas obras, não fala da mesma forma, não se veste do mesmo jeito e não são vestes normais. A gente tem... Mas você vê diferença, né? A maturidade para entender o que a gente está falando, né? Aquele se vestir, geralmente pesa mais para o lado da mulher, de uma forma mais sensual, essas coisas. Mas a gente consegue identificar, mesmo que externamente, sem conhecer, a gente vê alguma coisa. Não, aquela pessoa é diferente. E essa santificação, ela nos separa para nos levar para mais perto de Cristo. Então você vê que todo o processo da salvação, ele é sempre para te levar para perto de Cristo. Amém. Ele vai sempre te tirando do pecado e te levando para perto do Senhor. E aí, como diz em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. É Ele que santifica. Em tudo. E se é em tudo, é em tudo. É santificado no trabalho, é santificado na escola, é santificado na faculdade, é santificado com os amigos da rua, com a vizinhança, é santificado na igreja. Porque às vezes a gente tem uma impressão de que a santificação é para ser alguma coisa na igreja. E a santificação é em tudo, em todas as áreas. Então, a sua finança tem que ser santificada. Amém. A sua vida emocional tem que ser santificada. O seu casamento precisa ser santificado. E isso quem faz? Cristo na nossa vida. E nós precisamos estar Aptos. inclinados a essa santificação. Antônio, já que a gente entendeu que santificação é ser separado, é possível estar no meio, mas separado? Jesus mesmo é um exemplo disso, né? Andava com publicano, com prostituta. Então, creio sim que é possível você estar dentro do trabalho e não se misturar com coisas ilícitas, que você dava propina, você hoje não dá. Eu acredito que a santificação é justamente o amadurecimento desse processo. É um amadurecimento. É aquele que o apóstolo Paulo fala, né, que era menino, discorria como menino, mas hoje sou homem, né? Então, acho que é por aí. Acho que você vai começar a ter o entendimento pelo Espírito e justamente fala assim, lugar que eu andava antes, já não vou andar mais, porque já não mais faz parte de mim. Não é o prazer, é que não condiz mais. As palavras que eu falava, eu não falo mais. Acho interessante que na minha conversão, eu comecei a ler muita Bíblia, né, no início, e minha filha falava assim, mãe, algo aconteceu com o pai. Aí eu falava assim, o que houve? Assim, eu não vejo meu pai mais falando palavrão. Eita. Olha, minha filha tinha 7 anos de idade. Uma criança nova. E exatamente, então ela notou a diferença. Então é justamente o que o Vitor estava falando. A gente começa a ser o sal e a luz dessa terra. É justamente a santificação nos proporciona isso. E Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, nós estamos no mundo, nós temos parentelas mundanas, nós temos até conhecidos mundanos, nós temos colegas de trabalho que são mundanos, nós vamos a festas de amigos que são mundanos, porque se a gente se afastar de todo mundo, a gente não consegue falar de Jesus para ninguém. Agora, a gente está ali, mas a gente não faz parte daquele meio. A gente precisa ter essa noção de santificação como separação, mas também existe a santificação de purificação. Sim. É eu procurar me purificar. Por exemplo, todas as vezes que Israel
ia para a guerra, Deus dizia: coloca o povo para se santificar. O que acontecia? Eles ficavam sem comer, eles ficavam sem relação sexual, exatamente para purificar de todas aquelas mazelas do dia a dia, para poder estar totalmente mortificado para Deus agir. Poder agir, porque quanto menos do mundo a gente tem dentro de nós, mais de Deus. Então, quanto mais santificação a gente buscar, isso quer dizer que mais de Deus nós vamos estar. Então, quando o Senhor ele pedia para que o povo se santificasse por algum propósito, ele estava falando: olha, eu vou precisar de... É como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu vou precisar de um momento aqui que não tenha nada de vocês dentro de vocês. Só eu vou agir. Meu Deus. Entendeu? E ele faz isso ainda hoje. Faz ainda. Ele faz. Existem momentos na sua vida que o Senhor ele pede, e você sente, você ouve a voz do Senhor. Se você estiver sensível e fizer, aí a gente vê grandes coisas acontecendo na nossa vida. Não né? é invasão, né? É você se permitir. Você se permitir, e ele vem e ele age. Também. Sabe? Eu vejo a santificação, ela, que faz parte da conversão, ela tem uma mudança muito grande, até mesmo na personalidade da pessoa, porque muda, né? O que o Antônio colocou como exemplo, a filha, uma menina, uma criança de 7 anos, percebeu essa mudança, porque ela está todo dia, ela está no dia a dia com o pai, e ela percebeu isso. Agora imagina Cristo, que Cristo vai percebendo dentro de nós. E aí a gente lê em Efésios 4, 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Ou seja, as práticas antigas, ela precisa deixar de existir. Então a gente não tem, eu entendo que a gente não tem como medir um grau de santificação, um grau de santidade, mas acho que tem como ter um termômetro para saber quanto mais a gente se aproxima de Deus. Como eu falei isso aqui na aula retrasada, é quando a gente olha pelo retrovisor e vê o pecado mais longe, a gente vê o mundo mais longe, menos atração do mundo e mais atração por Cristo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Significa, aqui em Filipenses 1,6, que é um processo contínuo. Não começou, você já não está santo, você já não está regenerado, você está no processo. Até Cristo chegar, você vai estar pronto, eu vou estar pronto. E embora a santificação, embora o plano da salvação seja obra de Deus, o crente é constantemente exortado a desenvolver a salvação. Olha o que diz em Filipenses 2, 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, embora seja Deus que faça todo o projeto, eu preciso estar envolvida nesse projeto. Eu preciso querer que esse processo se realize, não é? E aí deixa eu até ser um pouco mais incisivo em relação a isso. Aí a gente volta um pouco em adoção. Esse processo você herdou, então você precisa passar por ele. Exatamente. Você não é só querer. Então você vê que realmente é tudo interligado. São vários pilares que eles vão acontecendo ao mesmo tempo. E é natural. O segundo você percebe, eu vejo assim, eu olho para trás, eu olho assim, para o passado, eu não consigo mais me ver aquele Antônio, há 10 anos atrás, que praticava certas coisas que eu falei assim, cara, como eu estava longe. Então é justamente isso, esse é um processo natural. Quando você percebe, vai olhar para o retrovisor, o mundo já está lá embaixo. Você já percorreu um caminho e você não sente mais saudade. Não sente falta. Não sente falta. É a continuação. A falta justamente é esse do relacionamento. Assim, cara, eu estou pouco, orando pouco. Você mesmo começa a ter essa consciência. É a continuação dessa palavra. É você desenvolvendo a salvação. Desenvolvendo. É a continuação de Filipenses, a partir do versículo 14, a continuação do que a senhora leu, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Meu Deus, olha onde ele quer que a gente chegue. O que um astro faz? Ilumina. Ilumina. E é no mundo, onde quer que você vá. Eu gosto muito de falar. E a luz não é sua, né? A luz não é sua. É interessante isso, né? Eu gosto muito de falar sobre essa passagem que diz que o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação de quem? De Deus não, dos filhos de Deus. Ele espera, palavra boa, repete esse versículo. O mundo espera com expectativa. Com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ele está esperando a nossa manifestação. E não é criatura não, tá? Filhos. É dos filhos. E outra coisa aqui que a santificação faz conosco, nos torna casa de Deus. Templo. Templo do Espírito Santo. Pensa se o Espírito, como é que o Espírito Santo fica quando você está lá vendo filme pornográfico, vendo programas na televisão que ofendem a palavra de Deus. Tem um monte de programa na televisão que é muito engraçado, faz a gente rir a beça, mas ofende o Espírito Santo. Ou você pensa que o Espírito Santo se afasta da casa quando você está vendo esse tipo de programa? Não. Quando você está batendo boca no trânsito? Não. Quando você está dando rajada de palavrões? Não, ele está ali. Aí é o que Tessalonicenses diz: não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito. Ou seja, é possível o Espírito Santo estar em você, mas sendo apagado por causa das atitudes suas e minhas, que hoje a gente pense melhor. Esse espírito de adoção que me tornou filho e que me tornou casa do Espírito Santo, meu Deus, eu tenho que cuidar dessa casa. Vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2:22. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vocês não mais se pertencem, mas pertencem a Deus? 1 Coríntios 6,19. Então, quando a gente começa a incutir a palavra de Deus na nossa mente, a gente começa a viver conforme filhos. E conforme a gente vai aprendendo, isso vai batendo dentro da gente, né? Fala assim, olha, não é tão simples assim. Não. É uma escolha, por isso que quando a gente fala que existem pessoas dentro da igreja que acham que estão convertidas, são nesses pormenores assim que a gente começa a estudar, que a gente começa a entender por que naquele grande dia ele vai falar: afastai-vos de mim porque eu não te conheço. É verdade. Pode um filho, um pai, não conhecer o filho? Não tem como. Eu lembro do irmão Marcelo. Não vos conheço. Então quer dizer que nunca foi filho. Nunca foi filho. Eu lembro do irmão que fez parte durante uns anos aqui na Nova Jerusalém, o Marcelo. Ele tem filhas gêmeas, idênticas, né? E a gente ficava perguntando a ele: mas você sabe quem é as duas? Assim, olhar. Se tiver vestido igual, você vai saber. Eu sei quem são. Tainá e Mariá. Eu sei quem são. Mas se tiver as duas quiserem te confundir, eles já tentaram, mas eu sei quem é a Tainá e sei quem é a Mariá. Mas pode colocar as duas no topo de um prédio de não sei quantos andares e cada uma me chamar, eu vou saber Mariá e Tainá. O pai conhece o filho. Amém. Conhece, não tem jeito, sabe? E sobre que a gente está falando sobre santificação, eu posso ler uma coisa que eu trouxe? Diz assim: a santificação é o resultado da purificação interior, do cruel poder do pecado e da superação da culpa, viabilizando novidade de vida e santidade, que implica em integridade, postura ética saudável, piedade, ser separado para relacionar-se intimamente com o Senhor, sendo uma digna testemunha do seu poder na promoção do seu reino. E aí, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz que isso tudo é como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências
que antes havia em nossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso tudo para promover o reino, ou seja, mais uma herança nossa, promover o reino. Assim como João Batista promovia o reino, Jesus promovia o reino, Paulo promovia o reino, Pedro promoveu o reino, é direito nosso promover o reino. E será que nós estamos promovendo o reino? Precisamos promover esse reino. Será que o povo olhando para nós consegue distinguir Cristo? Cristo em nós, né? Cristo em nós, né? Esperança da glória. Essa aula foi maravilhosa. Já acabou? Acabou. Essa aula foi maravilhosa. Gente, procure se envolver mais. Pega depois essas aulas todinhas lá no YouTube e reveja. Compartilha, coloca no seu Facebook. Manda para quem você quer ganhar para Cristo. Dos maiores desejos de quem nasceu de novo é fazer com que outros nasçam de novo. Amém. Fazer com que outros conheçam a grandeza que você conhece. Que outros também sejam adotados, porque não adianta, filho de peixe não é peixinho no reino de Deus. Vai ter que se converter. Então passa para os teus filhos, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus amigos, porque é uma aula maravilhosa, tá bom? Eu quero pedir ao Vitor que faça suas considerações finais, também o Antônio, e eu vou estar orando e impetrando a bênção apostólica. Amém. Eu quero finalizar aqui, eu vou só ler um pedacinho de uma música bem antiga, é um rock, mas eu não vou cantar, fiquem tranquilos. Diz assim: o que adianta apontar o caminho e seguir em outra direção? Quando o mundo tenta nos enxergar, será que ele vê o que realmente somos? Nós começamos essa aula há 3 domingos atrás, e nós falamos que tudo se iniciou, toda essa aula se iniciou com aquela passagem de Nicodemos, que era um fariseu, que os fariseus eram reconhecidos por Cristo como um sepulcro caiado, vivo por fora, bonito por fora, morto por dentro. E que a gente não seja como os fariseus. Amém. Que nós sejamos realmente filhos de Deus, que resplandece essa luz de Cristo, que nós possamos alcançar essa expectativa do mundo, em promover o reino, em ser cidadãos do reino, porque nós servimos a um Deus vivo que escolheu nos amar. Então, o que na verdade nós somos? Somos filhos de Deus. E não deixe ninguém tirar isso de você. Escolha Cristo, escolha ser filho de Deus, para que Ele possa te adotar como Pai e jamais te rejeitar. Amém. Queria deixar aqui minhas considerações, falando sobre esse plano maravilhoso. E deixar aqui um versículo que a gente já leu, mas eu vou partir dele da parte B e até o 21, que diz assim: Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Esse é o processo para que Deus venha habitar em nós. E é interessante que a pedra angular que ele se refere é a pedra principal. Essa pedra, se for retirada, todo o edifício desmorona. Então, interessante que Cristo é a nossa pedra angular. Ela é a pedra principal. A nossa fé em Cristo, ela é a nossa pedra que fortalece o nosso edifício, para que ele seja adorado como somos, né, considerados templos do Espírito. Amém? E ele é pedra angular, que significa pedra de esquina. De esquina. Total sustentação. Né? E eu deixo aqui o versículo 19 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que diz: não apagueis o Espírito. Qualquer atitude nossa que ofenda o Espírito Santo entristece,
Tem versão que diz não entristeçais, tem versão que diz não apagueis, e tem versão que diz não extingais o espírito. Ou seja, entristecer, apagar, ignorar, anular, neutralizar. Parar a obra dele. Parar a obra. O Espírito Santo é sensível, ele tem ciúme de nós. Cuidado, tá bom? Porque aquele que começou a boa obra quer terminar. E naquele dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, que possamos ser encontrados como os filhos que estão na expectativa dessa adoção se completar no reino de Deus, quando teremos a natureza divina. Eita, que coisa! É muita bênção. Aí é muita, né? Bênção. Aí ninguém mais chora, ninguém mais sofre. E é isso que nos motiva, né? Essa tem que ser a nossa motivação. E aqui na terra a gente vive 70, 80, 90 anos, mas lá é eternamente. Amém? Senhor, te agradecemos por essas aulas maravilhosas, falando, ensinando, abordando o plano da salvação. A gente não vê se falar muito sobre isso. A tua palavra não é manuseada como deve ser. Nós não queremos estar vivendo contigo interessados nos bens que o Senhor possa nos dar, mas nós queremos estar envolvidos contigo pelos bens que o Senhor já nos deu. O Senhor nos adotou, o Senhor está nos regenerando, está gerando em nós o caráter de Cristo. Não tem como entrar no céu, não tem como ser cidadão do céu, se não for através de Cristo. Precisamos ser imitadores de Cristo, não apenas com a Bíblia debaixo do braço, ou com a Bíblia na cabeça, mas totalmente regenerado no modo de viver, de ver, de se comportar. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Nós precisamos nos manifestar como filhos de Deus, precisamos ser como astros que reluzem nesta terra, com o brilho do Espírito Santo. Que a igreja Nova Jerusalém seja uma igreja de homens e mulheres desejosos de desenvolver a salvação. Muito obrigada por essas aulas, obrigada pelo Antônio, pelo Vitor, que estiveram aqui comigo falando sobre esse assunto, e cada pessoa que está em casa recebendo esta mensagem, que sejam impactados e que esse processo se desenvolva na vida dos nossos irmãos. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Ó, Jesus está vivão e quer salvar você, hein?